Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Neste vídeo vamos falar sobre seções planas que são obtidas pela interseção de um plano e um sólido geométrico. E nós vamos começar pelas seções cônicas que são obtidas pela interseção de um plano com um cone. Se o plano que atravessa o cone é paralelo à base do cone, a figura plana formada é uma circunferência. Se o plano não for paralelo à base e nem a nenhuma geratriz do cone, a figura plana formada é uma elipse. Se o plano for paralelo a uma geratriz do cone, aí é formada uma parábola. E também é possível formar uma hipérbole quando o plano atravessa a base e não é paralelo a nenhuma das geratrizes do cone. Agora nós vamos ver quais figuras planas são formadas pela interseção de um plano com um cilindro. Se o plano é paralelo às bases do cilindro, é formada uma circunferência. Se o plano é paralelo às geratrizes do cilindro, aí é formado um quadrilátero. E se o plano é oblíquo às bases do cilindro, é formada então uma elipse. Quando um plano atravessa um prisma de forma paralela às bases, o polígono formado tem a mesma forma e a mesma dimensão dos polígonos das bases. Nesse caso, você vê um prisma triangular e a figura formada pelo plano paralelo às bases que atravessa o prisma é um triângulo que é igual aos triângulos das bases. E quando o plano atravessa uma pirâmide de forma paralela à base, o polígono formado tem a mesma forma que o polígono da base da pirâmide, mas as dimensões são um pouco menores. Nesse caso, você vê uma pirâmide de base quadrada e o polígono formado quando o plano paralelo à base atravessa a pirâmide é também um quadrado, mas é um quadrado menor do que o quadrado da base. Atividade número 1. Um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralelo às suas bases. Então, quais são as respectivas secções formadas? Você vê uma pirâmide de base quadrada e um cone que foram atravessados ao mesmo tempo por um plano. E aí, quais foram as figuras formadas? Tá vendo? Eu destaquei essas figuras. Um quadrado na pirâmide de base quadrada e uma circunferência no cone, que tem base circular. A resposta correta é a letra C. Número 2. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide. Afirmativa 1. Seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo que tem como medida de um de seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Você vê aí uma pirâmide regular hexagonal e a figura formada é um hexágono, o mesmo formato da base, e não um triângulo. Então, a afirmativa 1 é falsa e quem acertou foi a Aurora e o Dirceu. Agora, a afirmativa 2. Ao se seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Agora você vê uma pirâmide regular de base quadrada e a figura formada realmente é um quadrado menor que o quadrado da base da pirâmide. Então a afirmativa 2 é verdadeira e dessa vez quem acertou foi a Aurora e o Basílio. Então quem acertou 2 vezes foi a Aurora, a alternativa correta é a letra A. Número 3. Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual figura plana ele tinha encontrado. 4 colegas desenharam as figuras a seguir. E quem fez o desenho correto? Você vê um cone circular reto que foi cortado por um plano paralelo à base. E a figura formada foi um círculo, a mesma forma da base, porém um círculo um pouco menor. Então, quem fez o desenho correto foi a Beatriz, a alternativa correta
é a letra B. Número 4. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em duas partes por um plano, de forma que a seção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Como esse plano deve ser? Você vê um cilindro circular oblíquo e ele foi cortado em duas partes por um plano. E você vê que a figura plana formada é um círculo igual às bases do cilindro. E para que isso ocorra, é preciso que o plano seja paralelo ao plano que contém a base do cilindro. Portanto, a resposta correta é a letra B. Número 5. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo à sua base. Veja aí, o plano paralelo à base atravessou o prisma e formou um polígono aí no meio. Esse polígono é um hexágono exatamente igual aos hexágonos das duas bases do prisma. Então, a resposta correta é a letra D. Número 6. Veja o prisma triangular reto a seguir. O triângulo GEF é retângulo em E com GE igual a EF. Cortando-se esse prisma por um plano paralelo ao plano contendo o triângulo GEF, a figura que se obtém como seção plana desse prisma é um triângulo de qual tipo? Olha a figura que é formada quando o plano atravessa o prisma. É um triângulo exatamente igual aos triângulos das bases do prisma. O triângulo GEF é uma das bases do prisma. E esse é um triângulo retângulo isósceles. Ele é retângulo porque tem um quadrinho com um ponto no vértice E, esse é o símbolo de ângulo reto, e é isósceles porque os lados GE e EF têm a mesma medida. Então, o triângulo formado também é um triângulo retângulo isósceles. Resposta correta, letra C. Número 7. Sobre as seções planas de prismas e cilindros são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. Cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um quadrado de lado R. Olha, essa aí é a imagem de um cilindro circular reto cortado por um plano paralelo às bases. A figura formada é um círculo, não é um quadrado. Então, a primeira afirmativa é falsa. Próxima. Se a base de um prisma reto é um hexágono regular, cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um hexágono regular, cujo lado também mede L. Agora você vê um prisma hexagonal e a seção plana é azul, paralela às bases do prisma, é um hexágono do mesmo tamanho dos hexágonos das bases. Portanto, a segunda afirmativa é verdadeira. Próxima afirmativa. Cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo também de raio R. Essa afirmativa é verdadeira, inclusive, a primeira figura com o cilindro que aparece aí na tela mostra isso. A seção plana circular é igual às bases do cilindro. Próxima afirmativa. Se a base de um prisma reto é um triângulo equilátero cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um triângulo equilátero cujo lado mede L sobre 2. Você vê agora aí um prisma triangular regular e a seção plana paralela à base que está ali no meio do prisma é um triângulo exatamente igual aos triângulos das bases, não é um triângulo menor. Então essa afirmativa é falsa. Agora a gente vai ter que selecionar a sequência correta das classificações que foram feitas para cada uma das afirmativas e a alternativa que mostra essa sequência correta é a letra B, F, V, V e F. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!